acho que o Celso é mais otimista do que o Noam. Ele é um eterno otimista, assim, né? Ele ainda acredita que é possível mudar o rumo das coisas e ter um mundo mais justo. E o Noam gostaria disso, mas eu acho que ele já está um pouco menos esperançoso de que isso seja possível. Utopia Tropical é um novo filme do cineasta João Amorim, produzido a partir de conversas entre o linguista e professor Noam Chomsky e o diplomata, ex-ministro das Relações Exteriores do Brasil, Celso Amorim. O longa lança um olhar sobre as relações entre os Estados Unidos e a América Latina nos últimos 50 anos e analisa como o modelo de dominação imperialista apoiou golpes ou influenciou o que aconteceu em países latino-americanos. O documentário traz à tona também as origens do neoliberalismo. O episódio de hoje do Matéria Bruta se debruça sobre as trocas entre essas duas figuras importantes da nossa história e analisa o atual cenário geopolítico global. Então, o Celso Amorim, ele é meu pai, né? Então eu convivi com ele a vida toda e escutei muito sobre política externa a vida toda. Apesar de ter escolhido ser cineasta e não seguir a carreira diplomática, eu vivi nesse meio, pelo menos por toda a minha juventude e mesmo depois, né? Sempre fui muito interessado em questões sociais, né? Meu histórico como cineasta é ligado a filmes e séries de cunho socioambiental. E eu era muito, sempre gostei muito do Noam, né? E falava muito do Noam, do Chomsky pro meu pai. Meu pai achava ele um pouco radical à época, né? Estava buscando um equilíbrio maior. E na época que ele se aposentou, né? Que se aposentou, agora voltou a trabalhar, mas que ele se aposentou pela primeira vez, que foi depois do primeiro mandato da Dilma, né? Que ele serviu como ministro da Defesa. Ele começou a viajar muito e dar palestras, né? Aí depois rolou a prisão do Lula, então ele ficou muito ativo internacionalmente para angariar apoio para reverter essa situação. E foi numa desses momentos que ele conheceu o Noam. Deram uma palestra, eu acho que não sei se foi em Stanford, alguma universidade que eles deram, na mesma conferência deram uma palestra. E aí, através da mulher do Noam, a mulher atual do Noam, que é brasileira, aconteceu esse encontro. E aí ficaram amigos, começaram a trocar ideias e livros. E eu, meu pai sabia que eu era fã dele, primeira vez que ele teve um encontro, ele me mandou uma foto, eu não sei se foi em 2016 ou 2017, por aí. E eu, na hora, eu falei, cara, a gente tem que fazer um filme. A gente tem que fazer um filme. Vocês dois, tipo, meio que veio pra mim. Eu falei, cara, é isso. Né? Meu pai até brinca, falei, você está me usando para chegar no Noam Chomsky. Acho que não deixa de ser, mas eu acho que ele tem muito a acrescentar também, né? E esse filme, se fosse feito só com o Noam, talvez ficasse uma visão muito do norte para o sul. Por mais que ele seja um homem de esquerda do norte, ainda assim é um americano. Então eu acho que isso traz um equilíbrio. Eles não têm a mesma opinião sobre tudo, né? Eles divergem. Eu acho que o Noam acredita numa coisa muito mais forte, americana, de dominação. Então eu acho que isso foi interessante para mim, mas acho que foi interessante para eles também, né? E aí a primeira entrevista a gente fez no dia do Ele Não, em 2018, em São Paulo. A primeira conversa entre os dois. Isso foi o material que a gente usou para depois angariar recursos, né? E aí ele se revendo, né, e a gente, né, tendo a oportunidade 4 anos depois, quase em 2020, em junho de 22, de retomar o projeto, depois de todas essas mazelas aí que eu te contei, de ter que judicializar para conseguir a liberação do dinheiro. Foi interessante porque eles tiveram toda essa perspectiva, né, do que aconteceu ali. Ainda não se tinha certeza de que o Bolsonaro seria eleito no Brasil. E quando a gente gravou, né, acabou sendo, né, atrasando muito o que a gente tinha em mente, eu já sabia que eu não ia conseguir terminar antes das eleições. Então a gente buscou fazer um filme que fosse mais atemporal do que talvez... Eu acho que foi até, nesse sentido, foi até bom para o filme, porque fica mais como um relato histórico, não ficou uma coisa muito pontual. Ah, vamos tirar a extrema-direita, né? Foi mais difícil, porque a gente teve que pensar de uma forma um pouco mais ampla,
Mas foi muito interessante ver eles, né, retomando essa mesma conversa com os mesmos pontos 4 anos depois, né? Eu acho que foi bem interessante. Utopia é um documentário baseado em conversas entre o Celso Amorim e o Noam Chomsky. E eu acho que é um filme que tem um olhar sobre as relações Estados Unidos-América Latina nos últimos 50 anos e como esse modelo de dominação imperialista vem e apoiou golpes, né? Sempre que pôde apoiou golpes ou influenciou de alguma forma o que acontece no que eles chamam de o quintal deles, né? Os americanos veem a América Latina como o backyard deles. Então, eu acho que o filme trata disso, mas eu acho que ele é mais amplo disso, porque ele trata das origens do neoliberalismo, né? Então, para mim foi um grande aprendizado, até eu achava que eu sabia como o neoliberalismo tinha sido implementado e o que de fato ele era, mas depois de ouvir, né, do Noam, eu confesso que eu tenho uma compreensão bem melhor, talvez não completa, mas bem melhor, né? Então trata disso, e eu acho que é um modelo que foi, né, eles fizeram um test drive no Chile, e que depois se levou para o resto do mundo, inclusive para os Estados Unidos, a partir dos anos 80 com Reagan, né? E foi o que tentaram no Brasil de diversas formas. Então a gente dá um enfoque maior no Brasil e a gente mostra, né, as diferentes tentativas de implementação do neoliberalismo, primeiro com uma cara mais social-democrática e finalmente com o fascismo, né? Mas a Escola de Chicago desenvolveu essas ideias, né, do Estado mínimo e de como você optimizar o lucro para as empresas, né, removendo, privatizando tudo. Então essas ideias aí que parecem tão novas já vêm aí desde os anos 70, né? E eu acho que o Pinochet, o Chile, foi um exemplo clássico da associação do neoliberalismo com o governo autoritário, né? Porque depois eles tentaram mascarar, né? Nos Estados Unidos põe um ator, né? Figuras como Reagan, como o próprio Trump, né? Tem uma imagem assim de libertário, mas na verdade o que está sendo feito é tirar os direitos das pessoas, né? Tirar os direitos, todos os direitos basicamente, né? E foi muito o que tentou se fazer e que se fez, né, nesses últimos aí 4 anos antes da volta do Lula, né? Foi buscar privatizar e minimizar a influência do Estado sobre qualquer programa. Eu acho que tem um paralelo a ser feito com o que aconteceu nos Estados Unidos e o que acontece no Brasil, né? A gente tenta copiar muitas coisas, né? Certamente a direita brasileira tenta copiar muitos dos modelos americanos. E uma das coisas que o Chomsky traz é como os republicanos nos anos 70 resolveram abraçar o que se chama de pautas culturais, né? Então, em vez de você falar, não, a gente vai, aumentar a sua carga horária, a gente vai tirar o seu direito de férias, vamos falar de outra coisa, né? Vamos falar sobre direito à arma, você poder se defender, né? Contra gays, né? Contra o casamento gay, e aí o aborto também, né? Então, isso não foi algo que foi... foi uma estratégia, né? Foi uma estratégia traçada pelos republicanos para fazer com que a comunidade evangélica abraçasse, né, com todo vigor a causa dos republicanos. E eles não abraçaram, né, e até hoje eu não acredito que eles abracem pelas pautas econômicas, de fato, né? É sempre isso. E a gente vê o que aconteceu no Brasil muito semelhante, né, com o Bolsonaro, as mesmas coisas, como se tivesse seguido essa fórmula, né? Não, vamos falar contra o casamento gay, vamos falar contra o aborto,
né? Tem toda uma questão dos evangélicos acreditarem no Second Coming of Christ, no retorno de Cristo, né? Então tem toda essa ideia atrás desse movimento evangélico que é muito útil. E aí você não precisa, você tira a atenção do que de fato importa, né? Que é a geração de emprego, né? Preocupação com o meio ambiente. E falando de meio ambiente, né, isso é outra coisa, agora mais recente, né, negar que exista o aquecimento global. Então é sempre essas coisas assim que são super polêmicas, que beiram às vezes até teorias da conspiração, que servem para distrair, né, e alienar mesmo. Então a grande mídia brasileira, ela por mais que metesse o pau, a partir de um dado momento começou a meter o pau no Bolsonaro, metia o pau na parte cultural, no absurdo, na forma como ele era grosseiro, na forma como ele falava com mulheres. Enquanto isso, no Congresso, estava passando, né, mineração em terras indígenas, né, passando a boiada, literalmente, para usar o termo que eles tanto gostam, né, para citar o nosso querido Ricardo aí. Então, é uma forma muito, né, fácil, e acaba que tipo a igreja ela abraça as pessoas, né? Então uma pessoa que se sente que estava bebendo, né, estava brigando, como ela vai para a igreja, para de fazer isso, então ela acredita que foi Jesus, então ela acredita piamente naquilo também, né? Então é uma forma, eu acho que entre a mídia, a igreja, né, e agora com as big techs, com todas as mídias sociais, a gente tem um quadro perfeito para a dominação da população mundial, né? E a gente pode estar agora dando um respiro aqui no Brasil, né? Mas eles não estão parando de trabalhar, e é uma força internacional, né? A gente fala sobre o Steve Bannon no filme, né? Eles estão muito bem organizados com essa pauta, tanto que você vê, é surreal quão parecidos os paralelos são, né? O processo rolando contra o Bolsonaro aqui, contra o Trump lá, né? A gente usa essa frase como subtítulo do filme do Mark Twain, né, que a história não repete, mas às vezes rima, né? Eu acho que isso é a essência do filme, né? A gente precisa sempre estar, o preço da liberdade é sempre estar alerta, na verdade. O Curta On, streaming de documentários do canal Curta, tem uma novidade para você. Da Grécia Antiga para os dias de hoje, a história de Antígona. Uma mulher que enfrenta a ordem do rei pelo direito de sepultar o próprio irmão. Só sabe comandar quem desde cedo aprende a obedecer. A pior peste que pode atacar uma cidade é a anarquia. Eu não estou disposta a deixar a indisciplina corroer o meu governo, comandada por uma mulher. A tragédia de Sófocles, traduzida por Milor Fernandes. A tua lei não é a lei dos deuses. A tua lei não é a lei dos homens. A tua lei não é a minha lei. É apenas o capricho ocasional de um homem. Em um filme de Maurício Farias, com dramaturgia de Amir Haddad e Andréa Beltrão. Em mim, só manda um rei. O que constrói pontes e destrói muralhas. Antígona 442 a.C. Assista no Curta On, seu clube de documentários. Olha, eu não diria... O Celso Amorim é um diplomata, né? Então, dificilmente ele cai num embate, assim, né? Ou, mesmo que seja um embate, ele não vai, né, parecer um embate... Então, sempre muito educados. Eu acho que a área que eu senti onde existe realmente uma divergência é a forma, é o tamanho da influência americana nos golpes, né? Então eu acho que o Noam tem essa visão de que tudo foi estruturado e planejado pelos americanos, e que isso foi uma coisa que foi repetida em vários países, né? E meio que uma política de Estado mesmo.
E não acho que... Né, aí tem a minha opinião, que não é necessariamente nem a dele, nem a do Celso. Mas eu acho que aí o meu pai, o Celso, vê muito mais como... Sim, teve uma influência americana, mas havia uma força muito grande interna da burguesia brasileira, da elite brasileira, de querer parar qualquer governo mais progressista. Então, eu acho que ele dá um peso maior a esse fator nacional mesmo, interno, né? E eu acho que teve momentos também onde pode ter sido esclarecedor até para ele, assim, ouvir o Noam, por exemplo, falar do neoliberalismo, algumas coisas que eu vi ele falando, aham, né? Tipo assim, eu nunca pensei desse jeito. Mas eu acho que a divergência maior foi essa, né? Eu acho que a divergência maior foi essa. Eu acho que também o Noam, ele está numa posição de poder olhar com um olhar mais crítico, talvez o que tenha acontecido em termos de corrupção nos governos do PT, os governos de esquerda. Não que meu pai negue isso, né? Mas como ele participou do governo, ele não pode fazer uma... Né? Então isso eu acho que é diferente, a forma como o approach deles dois nisso. E eu acho que a outra diferença, e aí a gente realmente no filme optou em usar a exemplificação do Noam, é justamente sobre esse papel dos evangélicos. Porque aí o meu pai falou, cara, eu não sou um expert para falar disso. Aí seria uma pura opinião, eu não tenho dados. Né? Porque o Noam, ele tem muitos dados, ele sempre vai lá, ele traz os dados, o artigo que saiu, quem foi o secretário de Estado. Então a gente usou, até para não ficar tão redundante, né? A gente usou essa explicação de como isso se deu nos Estados Unidos. E eu acho que o paralelo se faz automaticamente, né? Então não foi necessário, mas é realmente muito parecido e foi uma coisa que ele optou em não entrar, o Celso optou em não falar sobre isso. Então eu acho que essas 2, 3 coisas aí foram as maiores diferenças. Talvez uma quarta é que eu acho que o Celso é mais otimista do que o Noam. Ele é um eterno otimista, assim, né? Ele ainda acredita que é possível mudar o rumo das coisas e ter um mundo mais justo. E o Noam gostaria disso, mas eu acho que ele já está um pouco menos esperançoso de que isso seja possível. Não, eu acho que certamente houve uma mudança, tanto no poder total do Estado americano, como a posição dos Estados Unidos no mundo, né? Hoje em dia a gente está eu acredito num período de mudança, né, geopolítico, com o crescimento aí dos BRICS e uma luta certamente do Sul global por um mundo muito mais multipolar também. Então eu acho que isso também tem um efeito, porque essa mudança radical de quem domina o capital mundial começou a acontecer depois dos anos 50, 60 e principalmente acelerou nos anos 70 com a implementação do neoliberalismo. Então, começou-se a tirar o poder do Estado e passar para as corporações, né? Buscar meios de... Porque o Estado americano, no pós-guerra e também depois da Depressão, era um Estado assistencialista, muito parecido com Roosevelt, muito parecido com coisas do Lula até, entendeu? De gerar empregos, de grandes obras, então direitos trabalhistas, né? Isso foi necessário para superar a recessão, né? E foi necessário também para os Estados Unidos se impor como né, o poder, né, todo mundo acreditar naquele sonho americano, porque houve esse momento, né, depois dos anos 30 até os anos 60 que realmente todo mundo melhorou de vida lá, né? Então, that's the American Dream, entendeu? E aí você teve que criar esse sonho americano primeiro para depois ir tirando ele e as pessoas nem perceberem, né?
Então, as empresas começaram a ganhar um poder muito maior, ter um poder muito maior, e o Chomsky deixa isso bem claro. A gente usou muita animação no filme, né? Então a gente busca esse uso de animação. Eu comecei a minha carreira como animador, então todos os meus filmes têm animação. A animação ela serve justamente para transformar alguma ideia que seja complexa em algo bem simples. Então a gente faz esse gráfico animado que mostra, né, o peso das corporações versus o Estado. Mas, como um todo, as corporações americanas, elas ainda exercem, através do governo americano, que é basicamente o avalista das corporações, aquele controle. Então, o que aconteceu é que, não é que os Estados Unidos antes não era um Estado que estava buscando né, ter uma atitude que não fosse... Era imperialista já. Agora é o neo-imperialismo, né? Então favorece as corporações e né, deixa de pensar nos problemas sociais do próprio país, né? Então, tanto democrata como ator republicano, né? O nome também fala disso muito, né, claramente, né? De como os democratas deixaram de representar os direitos dos trabalhadores e se tornaram um partido que representa a elite cultural do país, né? A galera mais descolada, mas ainda assim, né, pessoas do Silicon Valley, né? Então, a diferença, na verdade, é muito sutil lá, né, entre os republicanos e os democratas. E eu diria que os democratas são até mais bélicos. Então, tem muita gente apostando que com a vitória do Trump a guerra na Ucrânia acaba de um dia para o outro. Então, se você olhar, né, várias dessas guerras que ocorreram, a própria guerra do Vietnã, começou com um democrata. Então, as pessoas às vezes têm uma visão um pouco distorcida de como que isso se dá de fato nos Estados Unidos. E é porque tem uma máquina por trás, né? Tem a máquina dessas big techs, dessas empresas, né? Dessas grandes empresas, do que eles chamam do Industrial Military Complex, também, né? Dos fabricantes de armas. Eles exercem cada vez mais uma influência muito grande, ao ponto que o governo está se tornando realmente um representante das corporações e não dos cidadãos. Uma das coisas que aconteceu nos Estados Unidos recentemente foi que a Suprema Corte Americana ela é muito reacionária, ela é muito mais do que a nossa. Então, tem havido um trabalho da Suprema Corte de retroceder em vários aspectos. Então, por exemplo, algumas coisas são mais básicas, né, para manter, digamos, o público republicano, evangélico, contente, como eliminar o casamento gay, a volta atrás no aborto, né, que é uma coisa que, sei lá, tinha 30, 40 anos, conseguiram mudar, né? E esse movimento na Suprema Corte Americana, ele é real e ele continua. O que está sendo feito lá é um projeto que procure realmente acabar com o Estado, ao ponto de que uma das reformas que eles estão buscando fazer, isso eu te falei que a gente não botou no filme, é uma reforma no sistema eleitoral americano. O sistema eleitoral americano já é bem complexo para quem é de fora entender, né? Que é baseado em colégios eleitorais, os estados têm diferentes pesos e você elege esses representantes, né? E esses representantes escolhem o presidente. Então já fica uma coisa bem assim. Agora, o que eles estão tentando aprovar na Suprema Corte é que o próprio governo vai poder indicar quem são esses representantes. Aí realmente vira uma ilusão de democracia, né? Você acha que você está tendo uma participação, quão diferente isso é do que acontece na Venezuela ou na China, né? Como que a manipulação de massa é feita nos Estados Unidos e nos seus países, os países que seguem a doutrina americana, né? É uma coisa muito profunda, ao ponto de você achar que você é livre e não ser, né? Eu acho que tem muito disso, né? Eu acho que os Estados Unidos nunca vão ser uma democracia de verdade enquanto for um sistema eleitoral que só tem 2 partidos, né? Como que você pode ter, de fato, um representante do povo? Você não consegue. Então você sempre vai votar naquele menos mal.
para você que gosta de assuntos como geopolítica global, temos uma sugestão especial. A série Incertezas Críticas traz uma reflexão sobre o mundo contemporâneo na visão de alguns dos mais importantes intelectuais do presente, entre eles o próprio Noam Chomsky. Assista no Curta On, seu clube de documentários, disponível no Prime Video Channels e na Claro TV+. Este episódio foi produzido por Eduardo Fradkin, contou com a captação de som de Lívio Leite, identidade visual e artes de Gabriela Diniz, assessoria de Francis Carnaúba, coordenação geral e edição de Juliana Zalfa e voz de Flávia Mano. O Matéria Bruta é o podcast do Curta, produzido a partir do material bruto de peças jornalísticas que vão ao ar na programação semanal do canal. E para você ficar por dentro de tudo por aqui, se liga na dica. Se inscreva no Google Podcasts ou no Castbox, siga o Matéria Bruta no Spotify e na Amazon ou assine no Apple Podcasts. Até a próxima!